Quando nós temos eleição em Minas do governador Magalhães Pinto e do presidente Jânio Quadros, né, que veio renunciar 7 meses depois, né, que chegou a tomar posse, nós temos de novo um momento grave da interrupção, né, do risco de interrupção da ordem democrática no país. O Jânio renunciou, provocou várias crises. Uma das crises era militar, porque o vice-presidente do Jânio Quadros era João Goulart, que os militares não engoliam fácil. Se o Jango na China, os militares dizem, Jango não assume, o Brizola vai lá, o governador do Rio Grande do Sul diz de jeito nenhum, se não assumir junto com o terceiro exército, nós subimos, Jango vem para o Uruguai, os militares dizem da época que só dariam posse se o Congresso achasse uma fórmula de fazer o parlamentarismo. O Tancredo recomendou ao João Goulart fazer a volta ao Brasil a mais lenta possível, entendeu? Naquele instante, ele cumpre um papel-chave na mediação entre o Congresso e o presidente, que já estava em Montevidéu. Aí vão todos os governadores convencer o doutor Tancredo que ele fosse ao Uruguai conversar com o Jango. E ali ele consegue, eu diria, convencer o presidente a aceitar a fórmula de transação que foi a instituição do sistema parlamentar de governo. O resto a história conhece, quer dizer, houve a emenda parlamentarista, foi aprovada. Em seguida, cabe a ele também assumir a chefia do governo como primeiro-ministro. Esse é um momento importante da primeira fase da ascensão do Jango ao poder. Foi um momento muito difícil. Você vê, um presidente renunciou, o outro teve grandes dificuldades em assumir a presidência. Foi uma negociação ampla, não eram bem definidos as atribuições do presidente da República e do primeiro-ministro, e se não fosse a competência, a flexibilidade e a identidade que existia entre o Jango e o Tancredo, teria sido muito difícil conduzir o trabalho do primeiro-ministro, ou seja, o relacionamento de um presidente da República com o primeiro-ministro. Essa convicção de seriedade democrática que ele acompanhou, né, que marcou toda a vida dele, foram fundamentais para ele pudesse ser, né, o artífice daquela construção que permitiu a volta do Jango, a posse do Jango. De um dos episódios mais importantes do governo parlamentarista, o Tancredo Neves só falaria muito tempo depois, porque teve o cuidado de que, na ocasião, aquilo ficasse em segredo. O arquipélago de Fernando de Noronha era sede de uma base militar americana, naquela altura usada para o rastreamento de experiências espaciais, foguetes e mísseis nucleares. Ele foi procurado pelo novo embaixador americano, Lincoln Gordon, que pediu para conversar sobre a renovação do contrato. Então, ele respondeu que não poderia concordar com a renovação do contrato sem ouvir primeiro o Estado-Maior das Forças Armadas. O embaixador concordou, se despediu e logo marcou um novo encontro. Nesse novo encontro, o Dr. Tancredo Neves disse ao embaixador que, já tendo o parecer do Estado-Maior das Forças Armadas, que ele não revelou qual fosse, precisava agora do parecer do Estado-Maior da Aeronáutica. Na terceira vez, ele precisava do parecer do Estado-Maior da Marinha. Aí o embaixador, que não era bobo, disse: ministro, eu estou entendendo que o senhor não tem condições de renovar esse acordo. Vai ficar muito difícil para o Brasil, muito difícil para o seu governo nessas condições. Então, eu queria que nós combinássemos a maneira de efetuarmos a nossa retirada de Fernando de Noronha. Se isso ficou em segredo, foi porque nós estávamos num momento muito crítico da Guerra Fria. Seria humilhante para o governo dos Estados Unidos perder essa base no momento em que a União Soviética tinha as suas grandes conquistas espaciais. Talvez o preço da devolução dessa base, sem maiores discussões, tenha sido o compromisso brasileiro assumido por Tancredo Neves de manter essa questão em segredo, o que ele fez durante mais de 20 anos. A queda do gabinete Tancredo Neves foi provocada dentro de seu próprio partido, o PSD, e por uma questão regional minúscula, mesquinha. Os parlamentares começaram a discutir como os ministros de Estado poderiam manter-se no cargo e disputar as eleições parlamentares que vinham em seguida. E aquilo criou, portanto, um antagonismo dentro do parlamento muito grande. A pressão chegou a um ponto
que estavam na iminência de um voto de desconfiança ao governo de Tancredo. Tancredo, então, renuncia para evitar um voto de desconfiança ao seu governo. Aí termina a fase do Tancredo do sistema parlamentarista. Nós fomos para Belo Horizonte, no dia que ele entregou a pasta. Um jornalista perguntou a ele: doutor Tancredo, o senhor podia indicar qual foi a maior realização do seu gabinete? E ele, com muita tranquilidade, olhou para o jornalista e disse: meu filho, o meu gabinete vai passar para a história não por aquilo que fez, mas por aquilo que impediu que fosse feito. A história vai reconhecer. Se o gabinete Tancredo Neves não tivesse sido derrubado como foi pelo próprio PSD em junho de 1962, é certo que não teríamos os acontecimentos de 1964. Essa era a opinião do próprio Tancredo Neves, que conduzia o parlamentarismo com tanta inteligência, com tanta habilidade e com tanto respeito pela situação pessoal e política do presidente João Goulart, que mais alguns meses de governo daquele gabinete, o próprio presidente João Goulart estaria convertido ao parlamentarismo e abriria a mão do plebiscito que lhe devolveu os poderes presidenciais.